Prezados amigos, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Reflexões à Luz do Espiritismo. Mais uma vez, com muita alegria de termos aqui conosco o nosso amigo e irmão Fernando Fratani, que é especialista e dedicado à busca de conhecimento na aplicação das plantas à nossa saúde. Hoje o programa vai tratar das antigas informações ou conhecimentos das nossas vovós, que traziam os seus conhecimentos para cuidado de todos nós e que os especialistas e pesquisadores como o Fernando resgatam e mantêm viva essa cultura. Então é uma grande alegria podermos estar com vocês apresentando isso que muitas vezes fica esquecido e que nos auxilia muito na nossa cultura, na nossa condição de saúde do dia a dia. Fernando, seja muito bem-vindo. A casa é sua. Eu espero ser aqui um coadjuvante para te ajudar nas informações possíveis. Eu que agradeço mais uma vez o MAP pelo convite e para se tratar de um tema, que eu acho que tem a ver com todos nós. Pode não ter a ver hoje, mas tem a ver com o nosso ontem ou com o nosso anteontem, Sem dúvida nenhuma. Eu gosto sempre de dizer que a gente tem que facilitar a vida ao máximo, não complicar muito, E as plantas medicinais nos levam a esse caminho da não complicação. Até porque quem dominava muito esse conhecimento, se não foi a nossa mãe, a nossa avó, com certeza a nossa bisavó, Independente da nossa geração aí. E aí o que acontece? Isso que é o mais importante de tudo, É a gente ter amor no coração. A gente fazer aquilo com amor, fazer com carinho. O que levava aquela pessoa a bater na casa de uma pessoa e pedir uma ajuda? E o que levava a pessoa a ajudar, se não um amor incondicional? Ou seja, não importa quem está batendo na minha casa, mas eu tenho que ajudar. Então, se eu tenho esse recurso na minha mão, se está no meu quintal aquilo que eu posso ajudar aquela pessoa, por que não ter acesso a isso? Mas hoje a gente tem um conhecimento na ciência grandioso, muitos pesquisadores com plantas medicinais. Hoje, o médico que dizer assim, eu não uso plantas medicinais, ele não usa por uma opção, E cada um tem opção, tá todo mundo certo. Prefere o sintético, e o sintetizado. Tempo, tá todo mundo errado. Agora, por quê? Porque toda universidade hoje pesquisa. Claro. Hoje ninguém pode dizer que não tem pesquisa com planta. Ninguém pode dizer, eu não vou usar isso aqui, porque a maior prova é que você hoje entra na farmácia e fala assim, aí tem um produto fitoterápico? Tem. Eu acabei de mostrar para os alunos, num curso agora domingo, um creme de aroeira, que é feito há mais de 15 anos, um creme vaginal de aroeira. Só que lá está o nome científico da planta, mas lá dentro está o nome popular, casca de aroeira, Então o que acontece? Aí a pessoa é um produto fitoterápico. Você vê a erva balieira, vamos trazer ela aqui um dia para a gente conversar. A erva balieira córdia, se bem que agora já mudou o nome científico, Mas na caixinha está escrito córdia verbenácea, é o axeflan. Você pede a erva balieira na farmácia, a pessoa não sabe o que é. Mas se você pediu axeflan, tá lá. Axeflan, aerosol, creme, feito de quê? Da erva balieira. E a gente se afastou demais desse convívio natural com as plantas pela nossa vida de hoje. Por isso é muito importante resgatar esse contato e favorecer o conhecimento para essa integração entre nós, com as plantas e entre nós. E vai surgindo uma necessidade, Quando a gente tem uma necessidade de água, a gente bebe água, acabou aquela necessidade. As plantas é um pouco isso. A gente vai sentindo a necessidade de retornar à natureza. Esse retorno do filho pródigo, consciente a um Deus que está dentro dele. E na hora que a gente retorna para essa espiritualidade, a gente não é nesse caminho de retorno, a gente conta as plantas. E que bem-estar ela nos dá, Fernando? Sem dúvida. Eu tenho aqui um testemunho rápido para dar a vocês. Fernando, num programa anterior, mencionou que as plantas surgem exatamente dos nossos quintais, nos nossos canteiros, mesmo que seja em prédio, quando a gente precisa delas. E é assim, direto e dirigido para nós. Eu estava à procura da erva pombinha para fazer um chá para a limpeza dos rins e das vias urinárias. E achava que seria impossível encontrá-la no meu edifício. Pois não é que eu encontrei, Fernando? Eu até fiquei tão feliz que vim aqui agradecer por essa indução à busca, abrir o nosso olhar para conhecer. E temos meios para isso hoje em dia, para facilitar até o leigo, Então, quantas vezes você passou por ela
E não sabia que era Nem ela. via. Aí vem necessidade, né? E aí a planta aparece, a gente olha e tá ali ela. É uma né? maravilha. Mas vamos lá, eu vou começar com essa aqui, que é uma planta dita como ornamental, né? E esse é um ponto muito importante também. Por quê? Porque as plantas ornamentais, elas não são estudadas muitos como remédios, não é? Elas ficam mais no ornamental, na Só beleza. na estética, isso. Essa aqui, por exemplo, é uma planta ornamental, E é linda. né? Agora, e geralmente as plantas ornamentais, os nomes populares dela é o primeiro nome científico, que a gente chama do gênero da planta, né? O primeiro nome sempre é o gênero. Então, e as ornamentais são muito conhecidas assim, né? Então, por exemplo, essa aqui é Tradescânia. Olha o nome. Tradescânia. Tradescânia. Agora, poderia até no meio popular, alguns chamarem de trapoeraba. Aí a gente não sabe o que é pior para falar, Tradescânia ou trapoeraba. Mas tudo certo. Por que trapoeraba? Porque essa flor, essa forma dela ser aqui no final, ó, lembra a trapoeraba, uma planta nativa espontânea, né? Então, essa florzinha também, então essa planta aqui, toda ela é comestível. Olha! E engraçado que a gente hoje, eu chamava sempre de ervas comestíveis há 30 anos atrás, mas hoje tem um nome mais, né, punks, plantas alimentícias não convencionais. Mas eu continuo chamando ervas comestíveis. Então o que acontece? Quando a gente olha para essa planta, parece que o talo dela ela é resistente, é duro, né? Ela parece uma planta rígida, né? Vamos dizer assim. Mas não é não. Você mastiga o talo, mastiga a folha, flor, mastiga tudo, é tudo tenro, é tudo macio. E sem cozimento, ela assim ao natural? Sem, você pode ver, ó, vou quebrar, ó, ela quebra, ó, viu? Na hora que você Olha. parte ela aqui, você escuta o barulho dela, ó. Ou seja, isso tudo ali líquidozinho, que é coisa. muito viscosidade. Então, quer dizer, essa planta aqui é crua. Refogada eu não comi, não. Perde muito o sabor às vezes, né? E perde também No calor. o Alguns elemento ativo, às nutrientes, vezes? sim. Alguns que a gente sabe que o calor perde, não tem como, né? Então é o natural. Natural. Eu já fiquei curioso, quero provar para ver o lavou, paladar. lavou, picou em salada, picou na comida, bota o seu limão lá ou com outras coisas e come. Agora, no meio também de medicinal, é uma planta usada para vias urinárias. Também para É uma ver. planta E diurética. olha, É uma planta diurética, cicatrizante, né? Então, é da família dessas trapoerabas. Tanto que a gente vai ver pela flor aqui, como eu falei, uma semelhança grande. Mas o nome dela mesmo, que você encontra no livro, na internet, é Tradescânia. Tá certo?Essazinha Muito roxinha aqui, bacana. ó. Tá bom? Fica aí o nosso registro para ela aí. essa eu tenho em casa, aos montes. Então, lá. e outro detalhe, pega de galho. É. Então você está fácil. passando na rua, passeando, viu lá na frente de um local, muita planta dessa, não vai atrapalhar nada, é só quebrar um Pegar um galinho, levar galinho. para casa, mesmo sem raiz. Quebra como um galinho igual esse, enterra lá no seu vaso, qualquer lugar que ela vai embora, ela cresce bem, né? Então, a planta que ajuda muito a gente aí. Eu sempre costumo dizer, teve até uma pesquisa, um rapaz, um agrônomo em São Paulo, uma região lá de São Paulo, e ele percebeu o seguinte: a fome tem uma questão da ignorância, tem uma questão social, mas tem a questão da ignorância. Eu não sabia o que eu posso comer, né? Então ele falou o seguinte: ele chegou debaixo de uma ponte, tinha um homem fazendo uma sopa de papelão para 5 filhos. Aí ele perguntou assim: mas por que você está botando papelão ferver na água? Ah, não, é para não dar água pura para meus filhos, eu boto papelão para dar um gosto. Meu Deus. Olha só, hein? Para dar um gosto na água, eles tomam uma sopa, né? Aí ele disse assim: nessa cidade que o homem estava debaixo da ponte tomando uma sopa de papelão, tem 5 ervas comestíveis, 5 plantas comestíveis para cada metro quadrado. Olha o que é isso. Falta de conhecimento. 5 plantas comestíveis para cada metro quadrado. Então, tem a questão social? Tem, mas tem a ignorância. Essa trapoeira, é importante falar uma coisa aqui, porque existe a trapoeraba roxa, que eles chamam de, qualquer dia eu trago ela aqui, que eles chamam até de lambari, né? Essa aqui, no meio popular, ela também é considerada roxa, porque ela é roxeada, tá certo? Mas se você botar na internet trapoeraba roxa, pode não aparecer essa aqui, aparecer uma outra mais rajadinha. Só que, como eu falei, para você buscar ela, você tem que buscar como Tradescânia. Tá certo? Aí um dos nomes populares é a roxa, mas na hora que você bota roxa pode aparecer várias. Vai. Mas na hora que você bota Tradescânia vai aparecer essa aqui. Exatamente. Que é um gênero de... Claro que tem outras espécies, mas no geral é essa aqui. Que coisa Tem que saber linda. procurar mesmo, porque senão a gente pode, né? Depois vamos ter fotografias que o nosso querido Celso vai tirar para mostrar melhor para vocês, mais de perto,
qual é a planta, para ver se dá uma boa identificação. Eu já fiquei apaixonado. E sempre essa florzinha rosinha ajuda muito na linda, ponta, né? Parece o nosso símbolo, olha lá, bem amarelinho no meio e bom, não é azul, mas é roxinho. É muito lindo. Bonita. Né? Então, vou falar de outra planta aqui agora. Vamos pegar essa aqui, que é uma planta grande, pegando espaço aqui, né? A gente aproveita e já... Ó, essa aqui, ela é imensa, né? Quer dizer, eu digo assim, ela é grande, mas ela dá umas 3 folhas, 3 vezes esse tamanho, tá? Ela cresce muito na natureza. Vocês vão observar que essa planta, a maioria das pessoas conhece. Quando você viaja assim na serra, qualquer região de serra, você olha assim para a mata, você vê umas folhas prateadas. Lindo. Não vê? Isso, é embaúba. Embaúba. Só que essas, tem várias espécies. Tem uma que é bem prateada, tem outras que não é tão prateada, né? Então essa aqui já não é tão prateada. Essa aqui tem aqui, né, no mapa. Só que ela é alta, né? Ela cresce muito. É uma árvore. Aí tá a dificuldade das pessoas em ter acesso a ela. Né? Essa aqui, como estava baixinha, eu consegui pegar aqui, ó. Mas o que acontece? Essa planta aqui, inclusive eles chamam também de árvore da formiga, onde tem embaúba, tem muita formiga perto, tá? Isso aí acontece mesmo. Por quê? Porque a embaúba, inclusive só a nível de curiosidade, aonde tem embaúba é sinal que tem água perto. Fala em formiga, olha ela aqui. Né? Então, aonde tem embaúba, tem árvore, tem água ali por perto. É um sinal para você cavar um poço, alguma coisa assim. Outra coisa, o tronco dela não é oco igual o bambu, não. Mas ela tem uma abertura dentro dela. Aí que mora muita formiga. Aí que fica muito formiga. Fazem as casinhas ali. Se você cortar ali, você vai ver formiga direto. Então, o que acontece? Aí chama de árvore da preguiça, porque a preguiça vai muito comer os brotos dela. Também tem esse nome aí. É embaúba, embaúba ou umbaúba. Tanto faz. Tudo é embaúba. Tá certo? Agora, então, ela, esse tronco dela, como eu falei, igual o bambu, mas ela não é oca igual o bambu, só tem uma parte oca dentro dela, o resto é mais massa mesmo. Eles usam como cano na roça. Como cano? Cano. E aí a água fica fresquinha, né? Aí você vê. Olha, e você imagina a qualidade dessa água. Ela já vem trazendo todas as propriedades dessa planta. Da própria embaúba. E é medicinal mesmo também, né? Medicinal mesmo. Mesmo. Agora, para que vamos dizer assim, vamos falar de casos assim, ó. É para diabetes? É para diabetes. É para pressão alta? É para pressão alta. Agora tem um detalhe. O que eu acho que a riqueza dessa planta aqui é a osteoporose. Quando me perguntam um chá para a parte óssea, e você já tem uma fratura que a pessoa tenha tido, quebrou alguma coisa, eu digo assim, tome chá de embaúba. Não dá para secar, nós vamos falar alguma coisa de pó depois, mas não dá para secar, porque na hora que a gente seca, quer dizer, você pode desidratar ela, claro, né? Mas você não dá para bater no liquidificador e fazer um pó, por exemplo, porque ela fica quase que um algodão assim, não consegue triturar direito, né? Agora, ela tem que tomar cuidado, ô Paulo, porque as pessoas encontram ela seca no chão. Entendi. Aí ela tá toda aquela cor de palha, né? E aí a pessoa fala assim, Fernando, é muito alta, não pode pegar essa seca? Não pode. Seca perdeu o efeito, a seca é adubação. Tanto que esse talo aqui, quando ela tá seca, eles fazem muito maquete assim, sabe? Dá para usar direitinho, fazer as crianças brincam, fazer casinha e tal. O talo dela é seco aqui. Agora, a folha, eu posso até secá-la, que o correto é chamar desidratá-la. Né? Se eu conseguir muita folha dessa, eu posso pendurá-la na minha casa no varal, sem pegar sol assim direto. E aí, 2, 3 dias está seca, eu posso guardar ela desidratada. Para ir fazendo o chá dela, se eu quiser. Do que guardar tudo junto e poder mofar, alguma coisa assim. Né? Então, o que acontece? Essa aqui é uma folha grande. Não, folha grande não é uma folha grande, é uma folha pequena. Então, vamos supor assim, ó, você pegou 3 dentes desse aqui. A folha grande, basta pegar um dente. Que é bem maior, Você pode ferver em meio litro de água, ferve ali uns 2 minutos. Por que eu fervo? Porque é uma folha dura. As folhas duras a gente ferve. As folhas macias, a gente desliga o fogo e joga só água quente. Perfeito. As folhas macias e cheirosas, como cidreira, capim-limão. Então, essa folha aqui é uma folha dura, áspera, né? Então, você pode pegar uns 3 dentes desse aqui, ó. Se for pequeno assim... Isso, se for grande, basta um. Que ele fica desse tamanho aqui, ó. E ferve só em meio litro de água. No dia seguinte, pode botar mais meio litro, mais 1 litro, e ficar tomando como se fosse água.
várias vezes ao dia. Toma um mês, para uma semana, toma mais um mês, para uma semana. Independente de tudo do que o médico te passou, que você deve continuar fazendo. Sim. Você vai acrescentar isso aqui, ó. Vai enriquecer mais ainda o tratamento. E só a curiosidade sobre embaúba. Você pode passar a mão nela aqui, você vai ver que ela é áspera. É. Passa desencontrando. Ao contrário, Ao contrário. ela resiste até. Ó, olha, é como um chapéu de feltro. Mas sabe o que faz isso aqui? Eles usam a embaúba para fazer lixar artesanato. Ah, parece uma lixa É mesmo. uma lixa. Ó, Olha. mas ao contrário você vê que é uma lixa. É uma lixa. Ó. E aí, como é uma lixa, artesanato, coisa fina, acabamento fino, você vai lá e dá com a embaúba assim. É quase uma lixa zero. Exato, ali. Muito bacana. Né? Você não vai dar um artesanato, um acabamento fino, né? Uma coisa grossa, você só quer dar um acabamento aí, ó. A embaúba, né? Então, posso estar esquecendo outras coisas assim dela, mas fica o registro dela aí, porque realmente... Agora você vê uma planta, olha o poder dessa planta, né? Aí você já vai fazer um cano, a água passa ali dentro e você já está bebendo essa água já. Que vai te ajudar para diabetes, para... Não, é aquela história, né? Maravilha. O seu organismo, ele é inteligente. Então, a inteligência da planta. Uma planta tem 50 princípios ativos. Na hora que você toma um chá, não tem possibilidade do seu corpo absorver os 50. Ele não precisa disso. Então, olha só, a minha pressão está normal, normalíssima. Eu vou tomar esse chá para osteoporose, não vai mexer em nada na minha pressão, porque ela está normal. Que bacana, olha só. É isso que nós temos que observar. Agora, o que acontece com toda planta medicinal? Ela é potencialmente depurativa. Esse é um ponto importante para a gente sempre saber. Então, eu posso tomar embaúba e a minha pressão alterar. Mas por que minha pressão alterou? Porque eu já tenho problema de pressão e não sabia. É isso que eu tenho que observar bem, né? Então, a maioria dessas plantas assim são diuréticas. Então, você pode mexer, mas olha só, ela não provocou nada em você. Ela só evidenciou um problema que você já tinha. O que até ajuda a identificar. Exatamente isso, porque tem pessoas que têm pressão alta e nem sabem que tem. E aí que sabe por quê? Porque já está acostumado a conviver assim. E quando a pressão... Esses dias mesmo um amigo, quando a pressão dele normalizou, ele começou a passar mal. Estranha, tem tanta diferença. A sensação estranha. O remédio me fez mal. Eu falei, meu amigo, não faça isso. O remédio normalizou sua pressão. Você está tão acostumado. Agora você está bem. Agora que você está bem. Não é? Então, essa planta aqui ajuda também nisso tudo, mas é o que eu estou falando. A gente vai tomar um chá, não vai acontecer o que a gente quer. E não é uma coisa imediata, né? Vai acontecer o que a gente precisa. Perfeito, o que a gente precisa. Isso que a gente tem que observar bem. Não é isso? Ah, mas me deu uma diarreia. Ótimo, não pode ser uma diarreia de uma semana, mas uma diarreia de 2, 3 dias limpou o seu intestino que precisava de uma limpeza. Não é isso? Então, tudo isso eu sempre coloco assim, sabendo tomar, na hora que você pegou uma travessa assim, cheia de feijão e comeu aquele feijão todo, não foi o feijão que te fez mal. Então, sabendo comer o feijão, sabendo comer o seu agrião, o seu arroz, sua beterraba, nada te faz mal. As plantas é a mesma coisa. Sabendo usar, sabendo se alimentar, não vai te fazer mal. Entende? Essa é a grande verdade. Isso é um ponto importante. Equilíbrio, conhecimento. Né? Então, hoje a gente tem que pegar o conhecimento da vovó, levar a razão para o coração e o principal, trazer o coração para a razão. Porque senão, não adianta. Vamos fazer uma pesquisa de plantas medicinais. O pesquisador vai lá e pega o conhecimento e leva. Mas cadê o coração daquela pessoa que ele pegou o conhecimento? Se ele não levar junto, não vai ter efeito que ele quer, não. E como é muito comercial, às vezes muda o contexto, né? Então não tem que levar o coração junto. Eu vou pesquisar, vou. Mas com amor, com respeito, com carinho, com gratidão a essa planta por estar me trazendo essa informação que vai ajudar tantas pessoas. Isso no dia a dia desse contato, como você disse, essa planta foi colhida aqui, na nossa casa. Sim. Isso como poderá ajudar as próprias pessoas que aqui circulam quando tem essa informação. Exatamente. Que maravilha. Né? Vamos falar de mais uma? Dá tempo aí pra gente conversar. Essa aqui é uma planta que eu adoro o fruto dela, né? Eles chamam de jamelão. É jamelão ou azeitona preta. É o nome popular também dela, porque ela dá, né? Aquele frutinho, ou azeitona mesmo, né? E muito doce, muito gostoso.
Enfim, jamelão é muito famoso no meio popular para diabetes. Inclusive, as pessoas chupam, comem o jamelão, né? Chupar e mastigar ao mesmo tempo ali. E o fruto dela, a semente, eles usam também para diabetes. Ferve lá, faz um remédio para diabetes, mas nem sempre tem fruto, né? Uma vez por ano aí, deu jamelão, né? Então, o que acontece? Que geralmente no início do ano é que é a época de jamelão. Aqui, nós temos mais a folha, mas a folha é do ano todo. É uma árvore. Né? Pode ser uma época que a folha não está muito bonita, esse mês de agosto, porque tá renovando as folhas, mas é só uma questão de tempo. Então, a gente tem que ensinar mais a folha, porque, vou pegar 3 folhas. Olha, 3 folhas de jamelão. Essas 3 folhas aqui, ela é uma folha dura. Geralmente as frutas são folhas duras, né? Goiaba, graviola. Então, olha só, pegar 3 folhas dessa aqui, eu faço 1 litro de chá. O chá, para ter um efeito, a gente toma ele como se fosse água, né? De 1 a 2 litros por dia. Então, mas eu não preciso ferver num litro. Eu posso ferver essas 3 folhas uns 2 minutos em meio litro. À noite. No dia seguinte, eu boto mais água. Mais meio litro, mais 1 litro, não dependendo perde da pessoa. O elemento ativo. Não tem problema. Muda um pouco o sabor, né? Mas a gente, como diz, eu sempre falo, remédio a gente não escolhe, né? Remédio é o sabor que é. Então, 3 folhinhas dessas eu faço um chá. Agora, olha que interessante. Para que é o jamelão? Vamos continuar que a gente falou do embaúba para diabetes. Pressão alta, né? Colesterol, circulação. Uma grande planta para circulação. E o que eu gosto muito de jamelão? Para inibir apetite. Olha, isso vai ser de alto interesse para a maioria de nós. Vai acabar. Como é que a gente faz para inibir o apetite? Vai que coisa boa. Vai entrar em extinção. O Celso ficou feliz lá. Nós vamos atacar o jamelão? Não vai sobrar folha. Aí o que acontece com o jamelão? Essa coisa de inibidor de apetite é uma coisa interessante. Eu sempre brinco com os alunos assim. Você vai dar uma grande festa, tem muito convidado e pouca comida. Você não exija o convite de entrada, mas exija que todo mundo tome chá de jamelão na entrada. E o efeito é assim imediato? Vai ser. Mas Já no primeiro... É impressionante. Inibe de cara, assim? Não, é impressionante. Que maravilha. Eu lembro de um senhor, meu vizinho, né, já desencarnou, ele comia, ele era pequeno e gordo. Aí ele dizia assim, Fernando, me dá um chá aí, eu como muito, rapaz. Aí eu falei assim, toma jamelão. Ali na casa dele, perto ali na rua, tinha jamelão. Aí ele pegou, depois ele conversou comigo, falou, Fernando, eu estou impressionado. Mas o que houve? Eu comia 2 pratos, um para mim, para o meu corpo, e o outro para os meus olhos. Meus olhos. Era guludice, Fernando. Nossa, guludice. Não tinha mais fome. Eu tinha comido 2 pratos, mas eu comia. E você sabe, eu comecei a tomar jamelão. Hoje, eu como um prato, não tenho desejo algum de comer o segundo prato. Que interessante. Olha o depoimento dele. Depoimento dele, coisa séria, né? E sem efeito colateral algum. Algum. Que maravilha, né? olha. Então, ainda vai ajudar no emagrecimento também, que ela ajuda, né? Queimando gordura. Mas eu digo assim, só a coisa do inibir apetite, imagina a pessoa que trabalha com doce, toda hora docinho, é viciada. Quem gosta de doce, como eu, por exemplo, sou então, chegado a um doce, já sei. Inibidor de apetite jamelão. Muito bom, muito né? bom. Uma planta simples e que realmente funciona. Tá certo? E é bacana você ver o galho para identificar. Isso eu não conheço, é uma árvore mesmo? Uma árvore imensa. Grande. Imensa. Aqui tá podado, né? Mas ela vai mais de 10 metros de altura, jamelão. Esse aqui eu já vou levar para fazer o meu chazinho. Vai tomar um chazinho. Né? Já vai economizar em casa. Vamos falar de uma outra planta aqui. Essa aqui eu vou precisar depois de um copo aqui. A gente fala. Vamos falar dessa aqui, que é a maravilha. Né? Eu nem trouxe o galho dela, trouxe mais a folha, porque a folha dela é que é muito usada assim, ó. Essa planta é ornamental, tá? É Mirabile de Jalapa. Ela é uma planta que quase não se usa muito como remédio. Mas no meio popular, eles já pegam essa folha inteira aqui, passa no azeite quente, assim, né? Passa naquela panela, você aquecer o azeite, passa ela assim, ó, né? Dos 2 lados, e vai lá em cima do furúnculo e coloca, para amadurecer furúnculo. Então, existe pomada na farmácia aí de Cirtopódio, pomada de uma orquídea da homeopatia, que usam muito para... Né? Mas no meio popular, a maravilha é a planta mais usada para furúnculos. Tá certo? Se você for buscar no meio popular. Não só a folha inteira no azeite, mas ela socada também no azeite. Mas ela não é só para isso. Maravilha é um anti-inflamatório geral, maravilha é cicatrizante.
A gente usa ela até num quadro de dor ciática com outras ervas, né? Mas ela dá uma sementezinha. Depois a gente vai tirar foto, vai ver mais de perto. Ela dá uma sementezinha, é até um pouco maior do que essa aqui, dependendo como esteja, né? Mas olha o que é interessante na semente. A gente abre a semente, dentro dela tem um amido, ó, tem uma bolinha branca. Olha lá, tirei a casca, né? Ó, tirei a casca e fiquei só com a massa que está dentro dela. Essa massa que está dentro dela, eu vou botar aqui na minha mão, ó, é uma massa branca, como se fosse uma maisena. Uma farinha, ó, uma farinha, ó, uma coisa branca que as pessoas usam, ó. É claro que ela não rende tanto, né? Mas muito pequenina. É, muito pequena, ela cresce um pouquinho só mais, tá? E o que acontece com esse pó branco aqui? Eles usam como se fosse o antigo que as pessoas fazem muito pó de arroz, passar no rosto, né? Ah, é? Como cosmético? É, como cosmético. Então isso aqui, ó, aqui como é que vai ficando um talco, ó. Tá vendo só esse talcozinho? Exatamente. Passar no rosto, eles podem pegar isso aqui e usar assim numa assadura, né? Pegar isso aqui e usar em acne, espinha. Eles podem pegar essa massinha aqui, misturar, por exemplo, com limão, né? E botar num local assim que de clareamento, só que não pode, é claro, expor o sol e tal. Mas enfim, e além disso aqui pode comer, né? Mas você viu que não tem uma quantidade assim grande para juntar para um, né? Mas essa massinha aqui dentro é usado muito em cosmético. Essa que está dentro da bolinha da semente da maravilha. E ela para furúnculo realmente é uma coisa maravilhosa. Fantástica. Muito boa, muito boa. E mais não é só furúnculo, né? Ela também se bebe. Mas como é uma planta ornamental, é o que eu estou te falando, as pessoas têm medo de beber. É o tal do conhecimento básico, é para isso que esses programas vão ajudar muito. Qualquer hora eu vou trazer só plantas ornamentais. E aí o desdobramento da aplicação delas. Medicinais. Porque elas nos encantam e ao mesmo tempo vão nos ajudar a equilibrar o organismo. Exatamente. Que coisa linda. As pessoas têm, por exemplo, hortênsia. Hortência é uma planta bonita, né? Você vai na serra, então, é uma coisa maravilhosa. Mas olha, meu amigo, você pega um buquê daquele de hortência, bota na sua mesa do almoço ali, ou no jantar, o que for, e aí você pode mandar as pessoas, olha gente, vai se servindo, tá? Vai pegando as flores da hortência, botando no prato e comendo. Ah, não diga. E aí fica a curiosidade do paladar. Qual é o paladar que a gente vai ter? Tem que experimentar. Mas aí esse negócio de paladar é complicado, né? Cada um Tem gente que chupa limão e acha que é doce. Então, eu nunca posso falar assim, gente, isso aqui é bom, gente, isso aqui é ruim. É a experiência de cada um. Sempre tem que ser bom, né? Porque para cada um vai ser bom, aí é de cada um, né? Mas eu tô te falando assim, mas é ornamental. Altamente ornamental, não é? Você vê as rosas de jardim, ou as rosas de botão mesmo, que você está na sua casa de botão. Não pode ser que você comprou em floricultura que tem remédio. Passou o tempo. Mas todas elas se comem. Todas rosa elas eu já podem experimentei. É interessante. Então você bota lá a rosa branca, amarela, vermelha na água lá no seu almoço. E aí, conforme for, as pessoas vão pegando as pétalas, vão botando no prato e vão comendo. Tudo é cultura, é uma adaptação. Ao vivo, né? Ao vivo e a cores ali você vai pegando, mas qualquer hora a gente traz as plantas só ornamentais. Maravilha. Como qualquer hora a gente traz as plantas só comestíveis também, que as pessoas não comem. Vamos apresentar os programas com essa condição. Isso. Por partes, perfeito. A gente pode fazendo assim que vai funcionar. Eu acho ótimo, vai ser uma graça e mais um bem. Porque no fato de gravarmos, permite que os nossos pacientes, nossos irmãos que busquem o site do MAP, recuperem essa informação e voltem para poder lembrar do efeito de cada uma dessas plantas, da facilidade da planta ser comestível, do benefício que ela traz, sem precisar ficar com grandes pesquisas. Basta rever o programa. Isso. Muito bom, Fernando. E você vê que Jesus falou uma frase, se não falta alimento para um pássaro, por que vai faltar para você? Como é que a gente pode entender isso, olha meu aí, Deus? Olha só. A prova científica que Jesus falava. Sem ninguém ter plantado nada, é da natureza muita coisa espontânea. Ali, ó. Eu vou trazer as que são medicinais, as comestíveis, eu vou trazer as que ninguém planta, a que nasce na rua. Isso, e que, como já vimos, até se apresentam pra gente quando a gente precisa. É isso aí. Excelente, Fernando. Mas nós vamos continuar com a gravação desses nossos programas, esperando que vocês tenham aproveitado, tenham gostado, e teremos a continuidade no mesmo horário desse nosso programa Reflexões. Fernando, suas
últimas palavras de despedida deste programa para encerrarmos. Agradecer, né, mais uma vez estarmos aqui e agradecer ao nosso amigo Francisco de Assis, né, porque Francisco para todos nós é uma grande referência e falar de plantas é falar de Francisco, é falar de natureza. Graças a Deus.